E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar com mais uma aulinha de Python básico. O assunto é loops, e esse assunto engloba tudo que a gente falou até agora, praticamente. Então, a gente já está aqui no nosso Colab, e só explicando um pouquinho melhor o que que são os loops, é uma forma que a gente tem para escrever várias vezes o mesmo código. Então, por exemplo, se eu quero escrever meu nome 10 vezes, eu não preciso digitar print nome 10 vezes para fazer isso. Eu posso simplesmente escrever uma vez o código e colocar esse código dentro de um loop, que aí o programa ele já vai printar esse nome quantas vezes eu escolher. E a gente tem vários tipos de loops, né? Então, começando aqui pelo while, o while ele é usado para repetir um comando até que uma condição seja satisfeita, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor com exemplos isso. O exemplo um, a gente tem que n é igual a 1, e enquanto n menor ou igual a 5, eu vou printar o n. E depois disso eu vou somar mais um nesse n, porque esse n mais igual a 1 é o mesmo escrever n vai receber n mais 1. Então, se o n for 1, aquele vai virar 2. Se o n for 2, aqui vai virar 3. Então, sempre vai subindo 1. Aqui a gente já tem esse código rodado, né? Então, ele vai printar de 1 a 5, porque é enquanto n for menor ou igual a 5. Quando n atinge 5 aqui, ele vai parar, ele nem vai entrar nesse loop e vai encerrar o programa. Aqui no exemplo 2, a gente tem que n é igual a 6. Então, o que que acontece? Como essa condição aqui já não é inicialmente satisfeita, o loop não vai rodar, porque aqui a gente está falando que enquanto n menor ou igual a 5, vai printar, mas n já é maior que 5, então ele nem vai entrar nesse while, né? Se a gente rodar aqui, não dá erro nenhum, mas o programa nem chega a printar nada, né? E agora testando uma função, uma aplicação um pouquinho mais robusta, né? Utilizando o while, a gente vai calcular o fatorial de um número. O fatorial é a multiplicação desse número pelos números anteriores até chegar em 1. Então, se eu quero fatorial de 3, eu vou fazer 3 vezes 2 vezes 1, que aí vai dar o resultado, né, que é 6. Então, a gente tem aqui um número e vai ser o input para a gente escolher um número. O multiplicador vai receber esse número, né? O multiplicador a gente entende que vai ser o inicial, porque depois ele vai diminuindo. E o fatorial, ele é igual a 1, que é, na verdade, o resultado final que a gente quer, mas a gente inicializou a variável antes. Então, enquanto o multiplicador for maior que 1, ele vai fazer fatorial, recebe, né? Multiplicador vezes fatorial, que é o mesmo que escrever isso daqui para simplificar. Então, o meu multiplicador, depois ele vai diminuir 1. Então, vai ser multiplicador recebe multiplicador menos 1. E aí, depois, no final do while, né, a gente vê que ele está fora da tabulação aqui, da indentação, ele vai printar o quanto é esse fatorial. Então, vamos ver. Vou escolher aqui o número 6. Fatorial de 6 é 720. Então, beleza, está funcionando o programa aqui. Agora a gente vai entrar no for, né? O for, ele vai iterar dentro de uma dada sequência. É quando a gente quer que os comandos sejam repetidos pelo número determinado de vezes, né? É o exemplo que eu dei lá no começo, né? Se eu quero que repita 10 vezes para printar o nome, vou colocar lá dentro de um for. Então aqui a gente vê alguns exemplos dos loops, né? No primeiro exemplo, a gente quer criar uma lista com nomes de um determinado número de alunos. Então a gente vai colocar o input aqui para o número inicial de alunos, vai criar a lista vazia para colocar os nomes dentro dela, e dentro de esse i aqui é para representar cada elemento. Então, para cada elemento dentro de um range, é o que a gente colocou aqui no número, ele vai fazer esse loop. Então, o i é nada mais do que escrever, é uma variável que ele cria aqui dentro do for, mas é como se estivesse falando para cada. E nisso ele vai criar uma variável nome, e o nome vai ser o input que a gente colocar. E nisso ele vai dar um append na lista, vai dar um append no nome dentro dessa lista. E depois no final vai printar a lista. Então vamos lá. Aqui, insira o número de alunos. Vou colocar 2 alunos. Nome do primeiro aluno, Matheus. Nome do segundo aluno, Guilherme. Então, a gente criou uma lista sem precisar escrever várias vezes, insira o nome do aluno e dependendo do input que a gente colocar no início, né? Então, é bem útil nesse caso. A outra aplicação é para iterar em uma lista. Então, a gente vai fazer um código que devolve os números pares de uma lista de números dados. Então, a gente tem aqui que os números são esses aqui,
e eu quero saber quais são os números pares. Então, para cada número dentro dessa lista aqui, se o número for divisível por 2, se o resto da divisão dele por 2 for zero, a gente vai printar um número. Então, vamos ver. O programa funcionou. Printou só os pares dentro desse daqui. E a gente também pode ter aí dicionários. Então, a gente tem que as letras, né? A de amor, B de barco e C de coração. Então, para cada chave dentro das letras, eu quero printar qual a chave. Então, dando play aqui, vai printar só as chaves desse dicionário aqui. Temos também os elementos break e continue, né? Que eles auxiliam nesses nossos loops, né? Porque eles, de certa forma, a gente consegue sair do loop de outras formas, né? Sem necessariamente ele ser completado. Então, vamos ver com exemplos. O continue, a gente faz com que a gente pule o bloco de comando e volta para o comando loop. Então, ele vai, tipo, se o continue está no meio, ele vai pular o restante do código e vai voltar para o início. E o break, se ele chegar no break, ele vai simplesmente sair do loop e continuar rodando o restante do programa, né? Então, no primeiro exemplo, a gente tem um código que printa os números ímpares entre 0 e 10. Para cada número no range até 10, se o número for divisível por 2, ele vai continuar. Ou seja, se o número for par, o código vai voltar para o início aqui e o número não vai ser printado, né? Caso contrário, ele vai printar o número. Então, tipo, se o número aqui não for par, ele não vai entrar nesse if aqui e não vai para o contínuo, ele vai passar direto para o print. Então, ó, só printa os ímpares no range de 10. Aí aqui no exemplo 2, printar todos os números entre 1 e 10 que são menores do que 5. Então, para cada número no range de 10, se esse número for igual a 5, ele vai encerrar o código. Então, só vai printar os menores que 5 aqui. Aí a gente tem o loop dentro de loop. Então, tem casos que a gente pode precisar colocar vários loops encadeados. Então, não tem problema se a gente colocar um for e depois apertar um tab e colocar outro for. Então a gente vai ver com os exemplos aqui. Ele vai receber uma lista com várias listas, né? E vai retornar uma outra lista com os números presentes e sem repetição deles. Então ele vai retornar essa outra lista que a gente criou aqui, que por enquanto está vazia. Então, para cada número dentro da lista, aí ele vai pegar para cada elemento, né, dentro dessa lista maior, ele vai pegar para cada elemento dentro da lista menor. Então a gente coloca o i aqui, né, porque ele é um elemento dessa lista maior. Se esse elemento aqui da lista menor não está na lista que a gente criou aqui na lista vazia, então o 1, por exemplo, já não vai estar aqui porque começou agora. Ele vai dar o append desse elemento aqui nessa lista. Caso já tenha, ele vai simplesmente ignorar e vai voltar aqui pro início. Então aqui ele vai printar 1, 2, 3 e 4, mas quando ele chegar aqui no 2, né? Quando mudar essa lista aqui, já vai ter um 2 aqui, porque ele já vai ter dado o append. Então ele vai passar direto desse if aqui e não vai dar o append. E aí no final a gente printa essa lista aqui. Então, a gente já tinha printado, só os números sem repetição. Beleza, pessoal? É um pouquinho confuso, mas com o tempo, assim, vocês vão pegando o jeito. E aqui temos um exercício para vocês treinarem, né? Faça um código, retorne uma lista com números primos de 1 a 50. Então, aqui, só para dar uma dica para vocês, a estrutura vai ser mais ou menos essa, tá? Então, vai ser um for dentro de um for, vai ter um if aqui, outro aqui, e no final vai printar essa lista vazia que a gente criou no início. Beleza? E aqui, pessoal, só um ponto de atenção que a gente tem que ter quando a gente está programando. Cuidado para não criar loops infinitos, tá? Porque tem essa possibilidade quando a gente está usando os while loops, né? Que é o primeiro que eu mostrei aqui em cima. Porque se a condição nunca for satisfeita, ele nunca vai sair do while, entendeu? Então, aqui, eles ocorrem principalmente nos while loops quando a condição para quebra do looping nunca ocorre, fazendo o código rodar infinitamente. E aqui um exemplo de loop infinito, pessoal, é
Então, a gente tem aqui i igual a 0, enquanto i for menor que 5, ele vai fazer esse código aqui. Então, se o i ele for ímpar, vai printar D é ímpar. Só que você concorda que o i ele sempre vai ser 0 aqui, porque eu não estou fazendo aquela soma, né, de i mais igual a 1. Então, ele sempre vai rodar esse código, porque o i sempre vai ser 0 e ele nunca vai ser ímpar, e essa condição aqui, enquanto o i for menor que 5, nunca vai ser satisfeita, porque o i sempre é menor que 5, né? Então ele sempre vai rodar. E aqui, saindo um pouquinho dos exemplos numéricos, a gente tem uma lista com consoantes e com as vogais. E aqui, pessoal, saindo um pouquinho dos exemplos numéricos, a gente quer ver nesse código aqui quantas letras, quantas vogais e quantas consoantes tem em algum nome, né? Que a gente vai colocar aqui no input. Então, a gente tem uma lista com consoantes, lista com vogais, o nome. Aqui, inicializando as variáveis de número de vogais e número de consoantes, e as letras do nome. Então, aqui, para cada letra no nome, né, nome em letras minúsculas, se a letra já está dentro dessas letras, continua, porque eu não quero repetir as letras. Então, por exemplo, a letra R. Se a letra R já entrou aqui, ele vai continuar porque não importa se a letra está repetida ou não, eu só quero ver quais são vogais e quais são consoantes. Caso contrário, ele vai dar append aqui nessa lista aqui, para significar que já passou essa letra. E aqui um outro for, para cada letra, né, dentro dessas letras que tem aqui, se essa letra está dentro dessa lista, o número de vogais vai somar 1. Se essa letra está dentro das consoantes, o número de consoantes vai somar 1. E aí ele vai printar consoantes tal, vogais tal. Então aqui só para ver um exemplo. Vou colocar aqui o nome Vitória. Então, 3 vogais e 3 consoantes. Bom, pessoal, de loops era isso. Espero que não tenha ficado muito confuso. E se caso tenha ficado, pratique com o nosso exercício que a gente colocou aí. E até a próxima aula. Valeu, pessoal.